Olá, meu amigo, tudo bem? Voltamos então para continuar falando de acentuação gráfica. Esse início do nosso curso eu optei por começar por esse assunto porque ele é um assunto que eu acredito que seja um assunto essencial para a gente entender uma série de dúvidas que surgem, uma série de questões que aparecem em provas de concurso. Então a acentuação gráfica é uma questão muito cobrada, muito recorrente, como eu costumo falar nas nossas aulas, muito caível em prova e muito errável na prova, né? Mas o nosso objetivo aqui é fazer com que você não erre mais uma questão dessa. Eu tentei organizar da seguinte forma: eu trago primeiramente as regras gerais de acentuação e depois as regras específicas. No vídeo anterior eu postei as regras gerais, fiz o comentário das proparoxítonas, das paroxítonas, das oxítonas, e agora a gente deve dar continuidade com as regras especiais, casos específicos. Então a gente vai falar agora de acentuação gráfica, casos específicos. Mas como nós terminamos o vídeo passado, eu falei para você que tínhamos as regras gerais, das oxítonas, das paroxítonas. Acompanhe comigo aqui no quadro as três situações. Acompanhe comigo uma pequena recapitulação. Eu falei para vocês das proparoxítonas. Eu falei da regra das proparoxítonas, está lembrado? Todas as proparoxítonas são acentuadas, lembra disso? Todas, não tem exceção. É uma das poucas regras da gramática que não tem exceção, né? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Aí eu falei para você também das regras das paroxítonas. As paroxítonas, eu disse para você que para nós entendermos as paroxítonas, tem um macete aí que é muito usado em concurso, entender aquela terminação A, E, O, ENS, que está no vídeo passado. Eu disse o seguinte: se a gente lembrar dessa terminação, nós podemos matar as duas regras, as das oxítonas e das paroxítonas. Porque eu disse para você, se as oxítonas terminarem em A, E, O, ENS, são acentuadas. Se forem paroxítonas, terminando assim, não são acentuadas. Lembra disso? Então eu passei para você esses três casos, te mostrei vários exemplos, né, dessas regras gerais, e agora é o momento de nós estudarmos. Assim, alguns casos que são dentro ainda das regras gerais, mas que podem causar algum problema para você dentro de uma prova. Por exemplo, deixa eu colocar aqui, vou fazer melhor, vou relembrar aqui com você a terminação. Se você, mas quem não assistiu o vídeo passado, assista lá o vídeo passado, que eu estou explicando com mais tempo, né? Essa terminação aqui, A, E, O, EN, essa terminação, e ENS, beleza? Tranquilo? Segura essa terminação aqui. Se for oxítona terminada em A, E, O, EN, ENS, A, E, O, singular ou plural, essas oxítonas são acentuadas. Se forem paroxítonas, elas não são acentuadas. Beleza? Daí uma série de exemplos, uma série de situações. Mas olha uma situação que eu quero mostrar para você. Exemplo disso, de vez em quando aparece em prova, a palavra fórum. A palavra fórum é acentuada ou não? Até coloquei já com acento, né? A palavra fórum, ela é uma paroxítona. Ela é uma paroxítona que ela terminou igual ou ela terminou diferente dessa terminação aqui. Ela terminou diferente, ela terminou em UM. Se ela tivesse terminado em EM, ela não seria acentuada. Como ela terminou diferente, ela é acentuada. Então a palavra fórum é acentuada. Eu pergunto para você, meu amigo servidor, candidato a servidor público. Eu costumo falar nas nossas aulas, já chamo o servidor público para você se empolgar. A palavra garagem, olha aqui, ó, é uma paroxítona também. A palavra fórum é uma paroxítona e a palavra garagem é uma paroxítona. Beleza? Mas por que fórum é acentuado e garagem não? Porque garagem terminou igual, olha. Terminou em EM, terminou numa terminação dessa igual, enquanto que fórum terminou diferente. Uma paroxítona, se ela terminar igual, ela não é acentuada. Se ela terminar igual, olha, ela não é. Se ela terminar diferente dessa terminação, ela é acentuada. É o caso da palavra fórum, paroxítona, beleza? Oxítona, você tem que observar com muito cuidado, porque se a oxítona terminar assim, ela é acentuada.
Né? Ou confusão isso aí, né? Não foi eu que inventei não, só estou tentando te esclarecer. A palavra fórum, uma observação, observe o seguinte: é muito comum você chegar no fórum, a gente que trabalha nessa área, na área jurídica, chegar num fórum e ver lá fórum escrito sem acento. Né? Está escrito lá no fórum. Aqui na Amapá, a nossa OAB, aqui na Amapá, a sede da OAB é o antigo fórum da nossa cidade. Então lá na frente da OAB está escrito fórum, lá na frente do prédio da nossa OAB aqui na Amapá, está escrito fórum sem acento. É muito comum ver em vários lugares fórum sem acento, beleza? Não é que está errado não, viu? É porque fórum sem acento está em latim. A palavra fórum sem acento está em latim. Lembra que em língua portuguesa, fórum é acentuado. Por que fórum é acentuado? Porque é uma paroxítona terminada em UM, terminou diferente. Beleza? Olha uma questão também inusitada. Eu pergunto para você, a palavra hífen é acentuada ou não? Quando cai uma dessa em concurso, né, derruba trocentos candidatos. A palavra hífens é acentuada ou não? Nós temos aqui, olha, estou colocando só as pedras, né? Estou colocando aqui só para você aquelas questões que podem te derrubar. Hífen é uma paroxítona, terminada em EN. Ela terminou igual ou ela terminou diferente? Essa paroxítona aqui. Terminou igual ou diferente? Diferente, olha. Né? Terminou diferente. Se ela terminou diferente, ela é acentuada? É acentuada. Beleza? Aí eu pergunto aqui para você, olha. Hífens também é paroxítona. Hífens é acentuado sim ou não? Hífens terminou igual ou diferente? Terminou igual. Terminou em ENS. Se uma paroxítona terminar em A, E, O, seguido o nome de S, se terminar em EN ou se terminar em ENS, aí essa paroxítona não é acentuada. Se ela terminar diferente, ela é. Entendeu? Tranquilo? Então a gente tem aqui um caso de hífen e no plural hífen não é. Questão inusitada mesmo. Certo? Eu vou te falar mais uma situação que também a gente observa muito em prova, a palavra Nobel, né, e Nobel. De cara já tem uma grande discussão. Em língua portuguesa, como é que se fala? Né? Como é que se fala? Ele ganhou o prêmio Nobel da Paz ou ele ganhou o prêmio Nobel da Paz? Você já deve ter ouvido as duas expressões, não já ouviu? As duas expressões. Aquele cara ali foi indicado ao prêmio Nobel da Literatura, né? Aquele outro ali foi indicado ao prêmio Nobel da Literatura. Né? Em língua portuguesa é Nobel. Em língua portuguesa é Nobel. Não tem acento, não é Nobel não, é Nobel, beleza? Percebe que a palavra não tem acento. E aí eu pergunto para você, Nobel é uma oxítona, não é uma oxítona? A regra das oxítonas é o seguinte: se uma oxítona terminar em A, E, O, em ENS, se é oxítona, ela é acentuada. Essa oxítona aqui, ela terminou daquela forma lá? Sim ou não? Não, claro que não. Terminou em EL. Se terminou em EL, ela não é acentuada. Beleza? Tranquilo? Então segura lá essa questão extremamente importante. Lembra desse A, E, O, em, lembra disso? Aí você fala, professor, tem exceção? Tem exceção, aqueles verbos lá que terminam em irão, né? Falaram, fizeram, esses verbos não são acentuados. A gente vai ver isso numa questão, um material de simulado de questões que eu estou preparando para vocês. Beleza? Quero te passar mais uma informação, ainda dentro dessas regras gerais, um caso peculiar, um caso inusitado das paroxítonas. Eu quero que você coloque assim, numa regra, dentro de regras gerais, eu vou colocar assim, olha, como uma observação. Eu quero que você coloque como uma observação. As paroxítonas terminadas, as paroxítonas terminadas em ditongo, as paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. As paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. E o que é um ditongo, hein? O que é um ditongo? Um ditongo é uma vogal mais uma semivogal ou uma semivogal mais uma vogal. Beleza? Na mesma sílaba. Então, um ditongo é um encontro consonantal. Consonantal não, desculpa pessoal. O ditongo ele é um encontro vocálico, é um encontro de vogal mais semivogal. Ou semivogal mais vogal na mesma sílaba. Quando a gente faz a separação de sílaba, o ditongo ele fica na mesma sílaba. Uma vogal, uma semivogal,
ou semivogal mais vogal. Beleza? Eu quero lembrar para vocês do A, do E, do I, do O e do U. Eu quero lembrar para vocês que o A sempre é vogal. Sempre é vogal. Tranquilo? O A sempre é vogal. Nunca vai deixar de ser vogal. O E, o I, o O, bora pegar aqui, olha. Esse E é vogal. Certo? O I é semivogal, o O é vogal e o U é semivogal. Olha o que eu vou te explicar. Anota aí no teu caderno essa tabelinha aqui, olha. Anota aí no teu caderno como é que você vai fazer. O I e o U, eles são vogais, mas podem, dependendo da palavra, se tornar semivogais. Entendeu a questão? Originalmente o E e o U são vogais, mas podem ficar semivogais dependendo da palavra, dependendo da situação. Vou te dar esses exemplos. O I e o U são semivogais, mas podem ficar como vogais. Entendeu? Podem ficar como vogais. Também eu vou te dar esse exemplo. Tranquilo? Então, deixa eu mostrar para você. Eu estou fazendo essa recapitulação aqui para mostrar para você o seguinte, que a regra é as paroxítonas terminadas em ditongo, elas são acentuadas. Paroxítonas terminadas em ditongo. Lembrei com você o que é um ditongo. O que é um ditongo, meu amigo? Ditongo é um encontro vocálico, é um encontro de uma vogal mais semivogal, ou semivogal mais vogal na mesma sílaba. Você quer ver um exemplo? A palavra, eu pergunto para você, a palavra é residência. Eu vou separar em sílaba, residência. Eu vou separar em sílaba para ficar mais fácil para você essa visualização. A palavra residência é acentuada, sim ou não? A palavra residência. Por que a palavra residência é acentuada? Porque ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Como é que a gente sabe que é ditongo isso aqui? Porque esse aqui é uma vogal e esse aqui é uma semivogal. Estão na mesma sílaba, na separação, né? Ele é um ditongo, paroxítona terminada em ditongo. Beleza? Deixa eu te dar mais uma informação. A regra é paroxítona terminada em ditongo é acentuado. Só que na prova ainda pode dizer que o ditongo é crescente ou decrescente e aí querer confundir a tua cabeça. Mas a questão é o seguinte, se você perceber que na palavra tem uma semivogal e depois dela vem uma vogal, então esse ditongo é chamado de crescente, porque ele cresce numa escala fonética. Se você perceber que tem uma vogal e depois tem uma semivogal, aí esse ditongo é chamado de decrescente, porque ele vai decrescer numa escala fonética. Então, existe um ditongo crescente e decrescente. Olha isso aqui, olha. Tem uma semi e depois tem uma vogal, entendeu? Se tem uma semi e depois uma vogal, esse ditongo é crescente ou decrescente? Ele é crescente. Conforme você falou aí, ele é um ditongo crescente. Beleza? Então, paroxítona terminada em ditongo. Olha a outra palavra também, olha. Se eu pegar aqui a palavra vôlei, a palavra vôlei é acentuado ou não? É acentuado. Vôlei é uma paroxítona terminada em ditongo. Ditongo crescente ou decrescente? Ditongo crescente. Olha, porque aqui eu tenho uma vogal e agora eu tenho uma semivogal. Percebeu que foi o contrário, né? Esse ditongo aqui, ele é um ditongo crescente, e esse ditongo aqui, ele é um ditongo decrescente. Entendeu? Vogal, semivogal, decrescente. Semivogal, vogal, crescente. Tranquilo? E aí eu vou te mostrar mais uma situação, se a gente colocar assim, olha, mágoa é acentuado ou não? Mágoa não é uma paroxítona terminada de ditongo? Paroxítona terminada de ditongo, beleza? Agora, a princípio, você olha, professor, tem duas vogais, tem o O e o A, tem duas vogais. Na verdade, não são duas vogais. Um é vogal e outro é semivogal. Quem é semivogal nesse caso? O A pode ser semivogal? Não, jamais. O A sempre é vogal. Beleza? Nesse caso, quem vai agir como semivogal vai ser o O que é semivogal, mágoa. E para fechar esse bloco, eu quero te dar o último exemplo. Na língua portuguesa, isso não acontece com qualquer língua, não. Na língua portuguesa, uma palavra só pode ter um acento gráfico. Não esqueça disso. Uma palavra, se tiver acento gráfico, ela só pode ter um acento gráfico. Então a palavra órfão, eu não tenho aqui dois acentos. Eu tenho só um acento, que é essa aqui, olha, no ó. A palavra órfão, então, tem um acento e tenho aqui uma marca de nasalização.
entendeu? Eu não tenho dois acentos nessa palavra órfão, órgão, não tenho dois acentos, tá certo? Tranquilo então aqui. Por que a palavra órfão é acentuada? Pela regra que a gente está estudando, porque todas as paroxítonas terminadas em ditongo, elas são acentuadas, entendeu essa questão? Tranquilo? Todas as paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. E eu te pergunto, esse ditongo ele é crescente ou ele é decrescente? Primeiro uma vogal e depois uma semi. Bom, primeiro vem uma vogal e depois uma semi, então ele é decrescente. Beleza? Tranquilo? Segura essa informação e assim a gente começa a caminhar assim, para esse fechamento dessas regras gerais. Daqui a pouco a gente volta, porque eu quero te passar uma série de informações sobre casos específicos de acentuação gráfica. Até daqui a pouco.